Olá, eu sou o reverendo Cleito Oliveira, do canal Teopitaco, e eu vim te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar em contaminação cognitiva? Pois bem, nós, como seres humanos de uma forma em geral, nós buscamos sentido para as coisas. E à medida em que nós vivemos, né, que é construído a nossa estrutura egóica, né, a nossa estrutura emocional, vários elementos eles vão completando essa estrutura. Então, como nós pensamos e como nós vemos o mundo, ele está associado a tudo aquilo que nós recebemos como informação da nossa estrutura emocional. Então, à medida que crescemos, várias coisas vão sendo adicionadas à nossa consciência ou à nossa inconsciência, e o acúmulo dessas coisas, elas fazem com que nós tenhamos uma linha de comportamento, isso seguido também às próprias inclinações da nossa própria natureza, que elas são muito pessoais, né? E elas são intransferíveis. São características que nós vamos adotando na medida que nós vamos evoluindo emocionalmente, espiritualmente e socialmente. E o que seria a contaminação cognitiva? A contaminação cognitiva é aquela exposição a certas informações que ela entra dentro do nosso processo de organização emocional, intelectual e comportamental. E isso faz com que nós assumimos algumas posturas em relação à sociedade, à religiosidade e como nós nos comportamos de forma relacional com as outras. Nossa, parece que eu dei agora uma viajada. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de perceber, já aconteceu várias vezes comigo, uma pessoa com 30, 40 anos de cristão, ela virar para mim e falar assim: nossa, eu sou de Áries, e o meu signo fala que eu sou assim, e eu acredito. Aí eu perguntei: mas como? Você é cristã e acredita em signo? Ela falou: sim, sou cristão e acredito em signo. E ela falou bem nervosa comigo, como se essas coisas estivessem associadas, sendo que as próprias escrituras ensinam que você não pode, de forma nenhuma, associar. E até porque, se você acreditar em signo, você desconsidera a soberania de Deus. E não só isso, é questão de culto também, né? Acreditar isso significa que não é Deus que rege a sua vida, mas são elementos externos, como que, por exemplo, um planeta movendo a um lugar absolutamente distante vai influenciar na sua personalidade. Mas esses elementos, eles são aplicados a nós a cada dia, nós somos expostos a esse tipo de elementos dentro da nossa formação cognitiva. E vai chegar um ponto que esses elementos, eles vão se exteriorizar. Então, por isso que você vai ver, por exemplo, cristão hoje que apoia, por exemplo, o movimento feminista. E que, de alguma forma, esse homem, ele coloca lá no status dele, homem em desconstrução. Isso que nós chamamos de poluição cognitiva. Você tem todo um processo de formação, mas as respostas que você dá à sociedade e o seu comportamento, ele está relacionado a essa poluição cognitiva. Alguns pais eles se questionam, falam assim: nossa, mas como que meu filho ou como minha filha começou a fazer isso? Como que ela fala uma coisa dessa? É porque esse indivíduo, essa criança, esse jovem, esse adulto, ele foi exposto há tanto tempo a elementos contrários à sua própria fé e à sua própria religião, que em algum momento essa contaminação cognitiva vai transformar a forma com que essa pessoa pensa. E ela vai ter a capacidade de juntar informações totalmente díspare, né? Totalmente assimétrica, né? Digamos assim. Você afirma uma coisa, mas na sua reação acaba sendo outra. Por quê?
porque permitiu que essa poluição cognitiva chegasse até a formação. Você pega, às vezes, uma criança que foi instruída de forma adequada na religiosidade, no crescimento emocional, de um comportamento social. E, de repente, você vê esse jovem, esse adulto, com um comportamento totalmente diferente daquele que foi ensinado. Pois bem, tá aí. Isso chama-se contaminação cognitiva. Você leva o seu filho todos os domingos, ou uma vez por semana, ou 3 vezes por semana na igreja, mas você deixa ele exposto a esse lixo que está nas televisões. Então ele vai conseguir, de alguma forma, mesmo que seja incoerente, sua vida religiosa e, ao mesmo tempo, a sua vida social. Ele vai fazer com que essas duas coisas elas separem totalmente. Por quê? Porque as informações, essa poluição cognitiva, essa contaminação cognitiva, ela não é feita de uma vez só. Então, por exemplo, há um trabalho muito grande dentro das mídias sociais a respeito disso, né? Ele joga uma informação, essa informação te choca de cara, você não aceita ela de forma nenhuma. Aí o que você faz? Você se afasta dessa informação. Mas com o passar do tempo, esse mesmo absurdo ele é lançado de novo. E você fala, nossa, que coisa eu vi aquela vez, né? Realmente é uma coisa estranha. Daqui a pouco essa informação é jogada novamente. Fala, olha que coisa, né? Estranho isso aí. Aí daqui a pouco, quando é jogada a quinta, sexta vez, você fala assim, né? Normal. Isso acontece mesmo, né? Faz parte o mundo está caminhando para isso mesmo. E quando você perceber, essa informação, ela já foi internalizada e ela já começa a fazer parte da realidade a tal ponto que você olha, você não consegue mais perceber. Você percebe, por exemplo, você consegue ver cristãos colocando música de funk, aquelas músicas que têm palavrões absurdos, e ver seus filhos sendo expostos a esse tipo de coisa, e ele não diz absolutamente nada, é normal, o mundo é assim. Não, não é normal, o mundo não é assim. Esse é o problema, por quê? Porque a poluição cognitiva, ela vem com o tempo, ela não é aplicada de forma direta, e sabendo isso, acontece uma espécie de programação intelectual. E as pessoas conseguem associar coisas totalmente diversas. Irmão, se tem alguma coisa que nós devemos guardar, essa coisa é o nosso coração. A pregação, ela vem pelo ouvir, e a fé, ela é construída através do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, na medida em que você, da mesma forma, inversamente também é proporcional. Se você é exposto a um conteúdo de forma contínua, e se você não souber administrar, vai haver essa poluição cognitiva, essa contaminação, e você não vai perceber. E com o passar do tempo, você vai ver que toda a sua estrutura emocional, sua estrutura social, ela não é mais baseada nas escrituras, ela é baseada no ambiente social. É esse ambiente que te influencia de forma tão direta que você não consegue saber. E quando você percebe, você é um cristão que defende bandeira feminista, você é um cristão que defende o aborto, você é um cristão que defende a liberação das drogas, e que você defende o indefensável. Por quê? Porque essa contaminação ela foi de forma tão profunda que você não consegue mais tirar. Daqui a pouco você é um homem pedindo desculpa pela sua masculinidade. E toda vez que você tem um comportamento que é direcionado pelas escrituras, você vai falar, nossa, é patriarcal. Sim, é patriarcal. Porque é o pai que protege, é o pai que guarda, é o pai que faz tudo. E nós daqui estamos criando uma licenciosidade para que homens se comportem como moleques. Larguem suas esposas, larguem seus filhos, que tenham relações sexuais de qualquer jeito, e você, indiretamente, permite que isso entre dentro da sua igreja. Com essas ministrações psicologizadas, né? Onde o próprio Deus não é ensinado, onde que os egos são afagados. E essa poluição cognitiva vai formando um caráter cristão totalmente diferente daquele que é o caráter bíblico. Isso serve em todos os aspectos.
As verdades de Deus, as verdades bíblicas, elas não são tão verdade assim, não. Porque, na verdade, se você for ver pela ciência, é assim, é assado. Não, nós defendemos a ciência, mas uma boa ciência. Então, as pessoas começam a esse otimismo antropológico, né? O homem é bom, ele começa, mesmo que as escrituras dizem ao contrário, que todos somos pecadores e miseráveis, né? Que somos depravados, daqui a pouco você cai nessa questão do otimismo antropológico. Não, o ser humano é bom, a sociedade que corrompe, e tudo vai ser baseado nisso. A sociedade corrompe, mas o homem não é bom. O homem que tem uma poluição cognitiva, uma contaminação cognitiva, ele vai produzir aquilo que já era natural dele. Então, que nós devamos ter cuidado agora com a formação intelectual de nossas crianças. Nós mesmos, ao fazermos as leituras de nossas vidas, ao vermos programas, que isso sejam coisas positivas e boas, porque nós não podemos mudar o nosso padrão cristão e não permitir de forma nenhuma que haja esse tipo de contaminação cognitiva. Esse é o canal Theo Pitaco. O assunto pareceu ser muito complexo, mas não é. É que os cristãos agora perderam a sua identidade cristã e a sua confessionalidade. Eles estão trazendo e arrogando para si elementos que são totalmente externos às escrituras. E eles têm um padrão de vida moral e espiritual totalmente distorcido do que aquilo que as escrituras dizem. Então esse é o canal Theo Pitaco. Curta, compartilhe, comenta, faça com que esse canal de alguma forma ele alcance outras pessoas, tá bom? Qualquer dúvida coloca aí embaixo, não se esqueça de escrever, nos ajude. Mais uma vez, esse é o canal Theo Pitaco e um abraço e até a próxima.